Olá pessoal, boa tarde a todos. Como nós combinamos no nosso último encontro, no último vídeo, hoje nós vamos falar sobre a questão da chamada Lei dos Crimes Hediondos. Primeiro vamos relembrar da garantia constitucional que está no artigo 5º, inciso 43, que diz que a lei considerará insuscetível de graça, anistia e, sobretudo, de fiança os crimes de tortura, o crime de tráfico de drogas e o terrorismo, e aqueles considerados como hediondos. Ou seja, a própria Constituição Federal faz uma separação entre crimes hediondos e crimes atemelhados. Vamos só lembrar o motivo de chamar crimes hediondos. A hediondez de um crime, ela está relacionada, sobretudo, à questão da gravidade, de ser um crime que provoca repulsa, de ser ignóbil. No entanto, o legislador brasileiro não adotou essa regra. O legislador brasileiro adotou a regra chamada do princípio legal, ou seja, só pode ser considerado como hediondo ou atemelhado aqueles que estão na Lei 8.072 de 90. É o chamado rol taxativo, ou seja, não admite ampliação. Nem tampouco analogia, vocês sabem perfeitamente disso. A Lei 8.072 de 90, ela diz que os crimes hediondos são todos aqueles que estão no Código Penal. Então, se tiver um crime, mesmo que tenha a mesma semelhança de um crime que é considerado hediondo, lá no Código Penal Militar não é considerado, porque não há crime no Código Penal Militar considerado como hediondo. Então, os crimes hediondos estão lá no Código Penal, definidos como tal. Os que são chamados de assemelhados ou equiparados, eles estão na legislação extravagante. São eles o crime de tortura, o crime de tráfico ilícito de drogas e o terrorismo, que nós vamos tratar mais adiante em capítulo separado com vocês. A Lei 8.072 de 90 é a chamada lei ordinária que regulamentou o preceito constitucional que estabeleceu os chamados crimes hediondos. Então, esta lei, ela rege todo o princípio, e uma coisa que nós sabemos, só para relembrar, o que está lá no artigo 5º, nos seus incisos, são considerados como cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, como nós aprendemos, elas não podem ser suprimidas, no entanto, elas podem ser ampliadas. Isso tanto é verdade que a Lei 8.072 de 90, ela ampliou também proibindo o indulto, que é uma espécie de graça. A graça, ela é uma benesse individual e o indulto é coletivo. Mas a Lei 8.072 de 90 proibiu o indulto também, fazendo um acréscimo no preceito constitucional. A Lei dos Crimes Hediondos, ela vem evoluindo ao longo do tempo. No seu nascedouro, na sua forma original, todos aqueles que cometiam crimes que estavam previstos na Lei 8.072 de 90 cumpriam a pena em regime integralmente fechado. Não havia, portanto, naquela época, a chamada progressão de regime. A lei foi avançando, a necessidade e a política criminal fez com que o legislador alterasse e começou a descrever no artigo 2º e no parágrafo 1º que os praticantes de crimes previstos naquela lei iniciariam o cumprimento da pena em regime fechado, ou seja, dizendo que pode, inclusive, ter progressão de regime. E a progressão de regime, então, ela surgiu para a lei, só que ela tem um parâmetro diferente. Os crimes hediondos e assemelhados, o agente, para ter a progressão de regime, se ele for primário, ele tem que cumprir 2/5 da pena. Se ele for reincidente, ele tem que cumprir 3/5 para poder ter direito à progressão de regime, ou seja, sair de um regime mais grave para um regime menos grave, um regime que está abaixo dessa mesma regra. Portanto, muito cuidado com este aspecto. E ainda há uma outra questão na lei que não foi alterada, mas que jurisprudencialmente já está valendo. Quando a lei diz que os praticantes de crimes previstos nela iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado, a ideia era de que não importasse o quantitativo da pena, ele sempre iniciaria em regime fechado. Tanto o Supremo
quanto o STJ, considerou inconstitucional essa posição, porque fere o princípio da proporcionalidade e da individualidade na aplicação da pena. Então, hoje, aplica-se a regra que a gente tem da dosimetria da pena, que é o sistema trifásico. Primeiro, aplica-se as circunstâncias judiciais, depois as agravantes e atenuantes, depois as causas de diminuição ou de aumento de pena. Aí sim, o que for apurado nesse cálculo, aplica-se o regime correspondente, ou seja, se ele for aberto, vai ser aberto, se for semiaberto, vai ser semiaberto, e nunca quem tem direito ao regime aberto vai direto para o regime fechado, a não ser que tenha outros motivos, mas a regra é essa daí. Então, aplica-se, sobretudo, o regime compatível com o que foi apurado na sentença. Outra questão da lei. A Lei de Crimes Hediondos estabeleceu um livramento condicional. O livramento condicional, cuidado com o percentual para não fazer confusão. Para ter direito ao livramento condicional, quem praticou crimes hediondos ou assemelhados tem que cumprir mais de 2/3 da pena. Está previsto lá no artigo 83 do Código Penal. Então, mais de 2/3. E aos reincidentes em crimes hediondos ou assemelhados, não se admite, sobretudo, o livramento condicional. Não importa se essa reincidência seja uma reincidência somente em crime de drogas. Qualquer reincidência em qualquer crime hediondo ou assemelhado vale para poder inibir a prática do favorecimento também da questão do livramento condicional. O Supremo Tribunal Federal editou uma súmula que é chamada súmula vinculante, e esta súmula diz que pode ser aplicado, sobretudo, a progressão de regime nos crimes hediondos e assemelhados, respeitando, sobretudo, a necessidade de que o beneficiado reúna todos os requisitos objetivos ou subjetivos para poder aplicar aí a progressão de regime. E depois disso, nós tivemos a Lei 11.464, que estabeleceu, sobretudo, a regra para a liberdade provisória. Então, todos os crimes hediondos assemelhados comportam hoje liberdade provisória. Portanto, a questão relacionada, sobretudo, ao aspecto da fiança ficou agora inaplicável, porque a Constituição Federal, ela garante que ninguém poderá ficar privado da sua liberdade quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Então, meus amigos, nós vamos parar por aqui para podermos, então, retornar no nosso próximo vídeo, concluindo os aspectos relacionados à Lei de Crimes Hediondos e aí envolve os assemelhados. Boa tarde a todos e até lá, se Deus quiser. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Nós estamos hoje retornando para falar com vocês sobre o que ficou faltando da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos e Assemelhados. Vamos retomar, então, o nosso bate-papo, lembrando que a Lei 11.464 de 2007 estabeleceu a possibilidade da progressão de regime, considerando para progredir de regime o cumprimento de 2/5 da pena se o condenado for primário, 3/5 da pena se ele for reincidente. E em razão da progressão de regime, também ficou desnaturada a proibição da liberdade provisória, que hoje é perfeitamente possível, e também a inafiançabilidade de tais crimes também não traz nenhum óbice para a liberdade provisória, porque a Constituição Federal tem dito claramente, sobretudo, que a lei garante a liberdade de todos aqueles, não é? Mesmo sem fiança, quando a lei admitir liberdade provisória, ou seja, né? Ninguém poderá ficar privado da sua liberdade quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Em razão disso, nós também tivemos algumas alterações na lei. Falamos para você no nosso primeiro encontro que os crimes hediondos são todos que estão no Código Penal, e os crimes, não é, sobretudo, que estão fora do Código Penal na legislação extravagante, são considerados assemelhados ou equiparados a crimes hediondos, ou seja, estão dentro da mesma lei. Portanto, genocídio também é crime hediondo previsto na Lei 8.072 de 90. Só não é crime hediondo o genocídio quando houver qualquer motivação política, por falta de absoluta previsão legal para tanto. A Lei 11.464 de 2007, ela trouxe também
outros aspectos, principalmente com relação à prisão temporária. A prisão temporária, originalmente na Lei 7.970, ela estabelece que a prisão é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. No entanto, a Lei 8.072/90 sofreu uma alteração, dizendo que quando a prisão temporária for motivada por crimes hediondos ou atemelhados, que aí o prazo é de 30 dias prorrogáveis por até mais 30 dias. Outro aspecto importante, a Lei dos Crimes Hediondos, que trata dos atemelhados, estabeleceu que, se lá na formação de quadrilha ou bando antiga, hoje associação criminosa, prevista no artigo 288 do Código Penal, a pena é de 1 a 3 anos. Mas se esta associação for criada com o objetivo de poder praticar crimes hediondos ou assemelhados, essa pena passa de 3 a 6 anos. Outra razão importante é que, em razão do princípio da especialidade, se esta associação for para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei 11.343, o prazo dessa a previsão para a pena é de 3 a 10 anos e deve prevalecer sobre a pena de 3 a 6 por causa do princípio da especialidade. Nós aprendemos uma regra, que a lei especial, ela derroga lei geral como um todo. Meus amigos, também queremos lembrar vocês que o legislador inseriu na Lei 8.072/90, considerando como crime hediondo e não assemelhado a posse e o porte irregular de arma de fogo, previsto na Lei 10.826, que é o chamado Estatuto do Desarmamento. Com isso, esta mudança na lei quebrou uma regra que dizia que os crimes hediondos são só os que estão no Código Penal. Na verdade, este crime não está no Código Penal, está na legislação extravagante, mas foi considerado pelo legislador como sendo, sobretudo, um crime hediondo e não assemelhado. Mas ele vale. Ponto de vista prático não tem alteração nenhuma, só tem uma alteração mesmo do ponto de vista técnico, que a gente não pode mais chamar de assemelhados ou de equiparados esses crimes como um todo. Queremos também relembrar aos nossos amigos que muito cuidado na hora de elaborar a prova com as questões ambíguas que podem aparecer. Não é? A lei determinou que todos os condenados pelos crimes previstos na Lei 8.072/90, a Lei 11.464 estabeleceu que eles iniciariam o cumprimento do regime da pena em regime fechado. Mas tanto o STJ quanto o Supremo têm considerado como inconstitucional. Ou seja, deve-se aplicar a pena através da dosimetria, como falamos da outra vez, e em razão disso, aplicar o regime prisional compatível com a quantidade de pena que está estabelecido como regra. É fundamental lembrar disso porque os peguinhas vão estar lá cada vez mais, né, para tentar nos iludir com relação a essa regra principal. Então, meus amigos, era isso que nós queríamos falar com vocês, lembrando sempre que o homicídio simples é hediondo quando praticado em grupo de atividade de grupo de extermínio. O que é grupo de extermínio? Cuidado para não confundir grupo de extermínio com associação criminosa do 288. Grupo de extermínio, a vítima ela é indeterminada. A vítima de um grupo de extermínio, mesmo praticado por uma só pessoa, pode ser pessoas de etnia, raça, credo, opção sexual, isso é grupo de extermínio. Então, muito obrigado a vocês e até o nosso próximo encontro, onde nós falaremos exclusivamente sobre o aspecto relacionado aos crimes de tortura. Boa tarde a todos.